Queridos irmãos e irmãs, nós vamos dar prosseguimento na carta pastoral do nosso cardeal Urani João Tempesta, arcebispo metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro. Lemos a introdução, agora vamos fazer a leitura de um trecho a partir do item 7, cujo título é O Jubileu na Bíblia. A origem mais remota das celebrações jubilares se encontra no texto verotestamentário da Sagrada Escritura, mais precisamente no capítulo 25 do livro do Levítico e do livro dos filhos de Levi, portanto dos sacerdotes, um livro cerimonial que regulamentava minuciosa e meticulosamente os rituais do Templo de Jerusalém. Nele se encontra o termo Jobel, que, de acordo com a análise do cardeal biblista Gianfrancesco Ravasi, significava originalmente a celebração de um ano jubilar que começava solenemente em uma data específica e ao som da trombeta, e cujo eco, vindo de Jerusalém, rasgava o ar e se disseminava, anunciando a celebração ritual de um tempo próprio, em conexão com a solenidade do Yom Kippur, isto é, da expiação pelo pecado de Israel. Para este autor, o termo amplia a compreensão do jubileu. Ele passava a ser visto não apenas como um tempo de celebração ritual, mas também como um período de reflexão ética, moral e existencial, incluindo, por exemplo, o perdão de dívidas e a libertação dos escravos. Assim, houve uma evolução conceitual do Jobel, de um ato meramente litúrgico para uma experiência com implicações éticos sociais. Desse modo, as celebrações jubilares passaram a ser marcadas por três dimensões essenciais: o repouso da terra, o perdão das dívidas e a libertação dos escravos. Aprofundemos, portanto, a análise deste termo e a sua compreensão na Escritura. O termo jubileu provém do latim jubilaeus, que, por sua vez, tem origem no termo hebraico Yobel. Este termo aparece 27 vezes na Bíblia hebraica, a qual corresponde parcialmente ao nosso Antigo Testamento. Nestas ocorrências, ele pode indicar duas coisas: o chifre do carneiro utilizado como um instrumento musical ou o ano jubilar. O termo Yobel conecta-se à raiz hebraica do verbo Yabal, que significa levar, conduzir, e que aparece em alguns textos do Antigo Testamento, como em Salmos 45, Jeremias 31. Particularmente significativo é o uso da raiz em Jeremias 31:9, onde Deus anuncia pela boca do profeta um termo de libertação. E assim diz: em lágrimas ele volta em súplicas, eu os trago de volta. Vou conduzi-los às torrentes de água, por um caminho reto em que não tropeçarão. Porque eu sou um pai para Israel e Efraim, e Efraim é o meu primogênito. Porque Deus é um pai. Ele não permitirá que o seu povo permaneça para sempre em uma situação difícil, mas os trará de volta. Yabal. O jubileu no Antigo Testamento tem muito a ver com este trazer de volta. O texto base para compreendê-lo é Levítico 25, que pode ser dividido em três partes. Nos versículos 2 a 22, o jubileu é apresentado em estreita relação com o ano sabático e com o próprio sábado. Nos versículos 23 a 34, apresenta-se o resgate das propriedades. Por fim, nos versículos 35 a 55, fala-se do resgate das pessoas. Vejamos o sentido teológico de cada uma dessas partes. Nos versículos 2 a 22, o autor sagrado começa apresentando a lei do repouso sabático da terra. Assim
como o sétimo dia devia ser consagrado a Deus para o descanso, o louvor e a contemplação de suas obras, assim também a terra deveria descansar. O preceito do repouso sabático semanal encontra-se em Êxodo 20, de 8 a 11, e em Deuteronômio 5, 12 a 15, com acentos teológicos próprios em cada um dos textos. Em Êxodo 20, 8 a 11, a motivação para o repouso sabático é a necessidade de se fazer memória da criação. Assim diz: porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm, mas repousou no sétimo dia. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Se o ser humano não faz uma pausa para contemplar a obra da criação e para percebê-la como sinal de amor e da generosidade de Deus, que tudo nos deu, ele perde o sentido da própria existência. Absorvido pelo tempo, apenas produz, olhando sempre para o que é terreno, sem alçar seus olhos para o que está além, para Deus, que tudo criou, por amor e para a alegria do homem, obra de suas mãos. Em Deuteronômio 5, 12 a 15, a motivação para o repouso sabático é a memória do êxodo, por isso até mesmo o escravo e a escrava deviam ter direito a este repouso. Diz o texto: recorda-te que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te fez sair de lá com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te ordenou guardar o dia de sábado. O sábado é, pois, para o judeu piedoso, memória da criação e memória do êxodo, duas realidades que reclamam mutuamente. Deus criou o mundo e tudo que há nele, e criou também Israel, a partir do Êxodo, para que ele fosse o receptor primeiro da mensagem salvífica, ou seja, para que, sendo seu povo, reconhecesse que a criação é obra das mãos de Deus, fruto da sua bondade, tal como foi a libertação e a criação do seu povo a partir do êxodo do Egito. Segundo Levítico 25, de 2 a 22, também a terra deverá gozar de um sábado. No sétimo ano, a terra deverá repousar. Israel deverá reviver a experiência do deserto, onde experimentou a providência de Deus que tudo lhes dava, mesmo sem que tivessem que plantar ou colher. Eles deverão usufruir do fruto da terra, vivendo um grande ano de repouso. A partir do versículo 8 é anunciado propriamente o jubileu. Este será celebrado a cada 7 semanas de anos, depois de 7 anos sabáticos consecutivos. Será celebrado um grande ano sabático chamado de jubileu, que deverá começar com o toque da trombeta no dia das expiações. No sétimo mês do sétimo dia do mês, farás vibrar o toque da trombeta. No dia das expiações farei soar a trombeta em todo o país. Declararei santo o 50º ano e proclamareis da libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu. A segunda parte do versículo 10 e o versículo 11 trazem dois temas que serão desenvolvidos na continuação do Levítico 25. O jubileu como libertação dos cativos e como tempo de remissão das dívidas e devolução das propriedades. Enfatiza-se, contudo, no conjunto dos versículos 2 a 22, a ligação do jubileu com o ano sabático. Sem semear e fazer a colheita usual, cada um deve colher e comer livremente o produto dos campos. Esta primeira parte de Levítico 25, como também as duas outras que se seguirão, termina com uma motivação teológica. Deus abençoará o sexto ano, fazendo com que a colheita produzida neste ano os alimentos pelo sétimo, oitavo e nono ano. Assim também, no ano jubilar, onde por 2 anos consecutivos não se haveria de plantar nem de colher sistematicamente, pois ao sétimo ano sabático se seguiria
o ano jubilar. O povo teria seu estoque de alimentos garantido pelo Senhor. Continuaremos a leitura dessa carta pastoral de Dom Onani na próxima oportunidade. Deus abençoe a todos e nos oriente no caminho da paz, da felicidade, do amor e da proteção. Transforme a sua vida e a de muitos outros. Nossa comunidade católica está envolvida em diversas obras sociais, de distribuição de cestas básicas à construção de creche. Cada ato de generosidade conta. Colabore com a comunidade. Mesmo uma pequena contribuição pode significar menos sofrimento ao próximo.